Olá! Não é novidade para ninguém que nosso planeta passa atualmente por uma crise de biodiversidade de proporções nunca vistas. O nosso consumo sustentável, a expansão agrícola, a urbanização, o desmatamento, a poluição e a introdução de espécies exóticas são apenas algumas das ações humanas que estão intensificando cada vez mais essa crise, destruindo os ecossistemas e aumentando em pelo menos 1000 vezes a taxa de extinção das espécies. Naturalmente, para deter a crise de extinção de maneira eficiente, devemos priorizar os locais onde temos que agir, certo? Foi com esse pensamento inicial que surgiram as primeiras definições e pesquisas acerca dos hotspots. O termo hotspot vem do inglês e pode significar lugares quentes ou pontos críticos. Quando falamos de hotspots junto à ecologia, temos áreas com altíssima diversidade de espécies, sendo assim áreas cuja conservação é extremamente importante. O responsável por cunhar esse termo foi o britânico Norman Myers, em um artigo publicado na revista The Environmentalist, há 21 anos atrás. Neste artigo, Myers define como hotspot áreas em florestas tropicais que se enquadrem em dois requisitos. Primeiro, elas devem apresentar uma grande concentração de espécies com níveis de endemismos excepcionais, e segundo, as espécies devem possuir graus de ameaça também excepcionais. A última atualização sobre o tema hotspot ocorreu em 2015, onde Myers concluiu que, até aquele momento, existiam 36 áreas qualificadas como hotspot em todo o mundo. Seus habitats intactos representam apenas 2,% da superfície terrestre, mas eles sustentam mais do que a metade de espécies de plantas do mundo e quase 43% das espécies de pássaros, mamíferos, répteis e anfíbios. Assim, esses hotspots representam áreas onde o sucesso na conservação de espécies pode ter um enorme impacto na proteção de nossa biodiversidade global. A partir dessa nova atualização, os critérios necessários para considerar uma área como hotspot sofreram algumas alterações, sendo elas: a área deve ter pelo menos 1.500 plantas vasculares endêmicas, ou seja, deve ter uma alta porcentagem de vida vegetal não encontrada em nenhum outro lugar do planeta, demonstrando assim um dos fatores pelo qual esse hotspot é insubstituível. Deve ter 30% ou menos de sua vegetação natural original. Em outras palavras, deve ser ameaçada. O Brasil possui dois grandes expoentes quando o assunto é hotspot, sendo eles a Mata Atlântica e o Cerrado. Agora vamos falar um pouco sobre cada um deles mais especificamente. E agora vamos falar um pouco sobre a Mata Atlântica. Esse é um bioma constituído principalmente pela predominância de árvores, apresenta formações variadas que englobam uma variedade de ecossistemas florestais, sendo assim apresentar aspectos estruturais e composições florísticas diferentes. A Mata Atlântica abrange 17 estados brasileiros que, de forma parcial ou total, ocorrem principalmente nas faixas litorâneas do Brasil. Esse bioma se destaca pela alta diversidade de espécies que ocorrem em sua região. Dentre as espécies de vertebrados, podemos citar os mamíferos, répteis e anfíbios, que em número chegam no total de 1.361 espécies, sendo que destas, 567 são endêmicas. Quanto às plantas, o bioma abriga cerca de 20.000 espécies, das quais 8.000 são endêmicas, e não podemos deixar de falar sobre as aves, que são em mais de 861 espécies, sendo 203 endêmicas. Antes, o bioma ocupava uma área de 1.290.000 km² e atualmente resta menos de 10% da cobertura vegetal original. Sendo assim, esta região ainda possui um alto grau de endemismo, ou seja, a ocorrência de espécies que só sobrevivem nessa região por conta de uma série de fatores que favorecem sua existência. Há exemplos, podemos citar algumas espécies da fauna, como o primata conhecido popularmente como guigó do Nordeste. Dentre as aves podemos citar os estufados baianos e a saiara apunhalada. Quanto à flora, temos a jabuticabeira e a pitangueira. Aqui neste bioma, a diversidade é tão significante que foi registrado no Parque Estadual da Serra do Cantaru, do sul da Bahia, o maior recorde mundial de plantas lenhosas, sendo registradas 144 espécies de plantas em apenas 0,1 hectares de floresta. O bioma também possui outras espécies bastante conhecidas e exploradas economicamente, como é o caso do pau-brasil, da jabuticandara, da piaçava e da araucária, pois essas espécies são fonte de matérias-primas usadas na produção de móveis e entre outras atividades. Na região também tem a ocorrência do desmatamento,
da expansão da agropecuária, que são uma das atividades responsáveis pela devastação do bioma. Das espécies ameaçadas de extinção do Brasil, que corresponde a 627 espécies, destas 380 são da Mata Atlântica, ou seja, que em porcentagem isso equivale a 60%. Das 160 aves ameaçadas de extinção, 89 das espécies é da Mata Atlântica. Quanto aos mamíferos, 42 espécies estão ameaçadas de extinção. Por ser um bioma extremamente ameaçado e possuir uma alta diversidade de espécies, ele é indicado e reconhecido por especialistas como um dos hotspots mundiais, ao lado das outras 33 regiões do planeta que precisam ser priorizadas a fim de conservar a biodiversidade no mundo. Dentre os biomas brasileiros incluídos na lista de hotspots está o Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e detém 21% do território do Brasil, sendo superado em tamanho apenas pela Amazônia. Das savanas tropicais, é considerado que possui a flora mais rica. Possui elevado endemismo, 44% da sua flora é endêmica, ou seja, só é encontrada no Cerrado e em nenhum outro lugar do mundo. Se destaca também o elevado endemismo das espécies de anfíbios e répteis, sendo 28% das espécies de anfíbios e 17% das espécies de répteis são endêmicas do Cerrado. Estudos revelam um número crescente de espécies de mamíferos que habitam o Cerrado, mas seu número ainda é relativamente pequeno. Apesar do seu endemismo ser baixo, a riqueza de aves é bem elevada. São mais de 830 espécies de aves. O Cerrado se compõe em uma diversidade de habitats e diferente distribuição das suas espécies, ou seja, as espécies se encontram espalhadas de forma desigual no seu ambiente. Para entender melhor essa particularidade do Cerrado, vamos a um exemplo real. Um estudo visou identificar as espécies de árvores e arbustos que compõem o Cerrado. Para isso foram escolhidas 315 localidades diferentes para registrar as espécies que ali ocorrem. Os resultados mostraram que das 914 espécies registradas, somente 300 ocorreram em mais de 8 localidades, e 614 delas foram encontradas em apenas uma localidade. Sendo assim, fica evidente que a maior parte das espécies de árvores e arbustos ficam concentradas em localidades diferentes. Essa diferente distribuição de espécies, somada à riqueza de espécies e elevado endemismo, reforçam ainda mais a importância da conservação do Cerrado. O Cerrado passou a ser mais ameaçado a partir da década de 50 e desde então, cerca de metade do seu tamanho original foi transformado em pastagens plantadas, monoculturas anuais, principalmente a soja e outros tipos de uso. Um estudo de 2002 que utiliza imagens de satélites concluiu que 55% do Cerrado já foi desmatado, ou transformado pela ação humana. Em números, equivale a 880 mil km². Isso é quase 3 vezes a área desmatada da Amazônia. Por ano são desmatados entre 22 mil e 30 mil km² de cerrado, também superior à taxa anual de desmatamento da Amazônia. Essa discrepância também se deve ao modo como o Código Florestal trata os biomas brasileiros. Áreas de estabelecimentos agrícolas no Cerrado só exige 20% de preservação da mesma como reserva legal. Já nas áreas de floresta tropical da Amazônia, esse percentual sobe para 80%. Mesmo com elevada biodiversidade, somente 2,2% do cerrado estão legalmente protegidos e há estimativas de que pelo menos 20% das espécies endêmicas e ameaçadas de extinção não estão incluídas nos parques e reservas existentes. Dando continuidade, vamos falar sobre outros hotspots mundiais. O primeiro deles é os Andes tropicais. Os Andes tropicais incluem quase todas as zonas montanhosas da Bolívia, Peru, Equador e Colômbia, bem como partes menores na Venezuela, Chile e Argentina, acima de 600 a 800 metros de altitude. Caracterizam-se por uma extrema biodiversidade,
ecológica, além disso, geológica e climática. Podem ser considerado o coração indígena da América do Sul, pois abriga cerca de milhares de dezenas de indígenas pertencentes a dezenas de povos distintos. Esta singular composição popular explica grande parte da história ambiental dos Andes tropicais desde o século XIX. Esse local apresenta uma diversidade de plantas vasculares de cerca de 45 mil espécies. Já o grau de endemismo é cerca de 20 mil espécies. O próximo é a região de Sondalândia, ou região da Sonda. É uma área geográfica do Sudeste Asiático constituída principalmente pelas grandes ilhas de Sonda, exceto Celebes, e também a Península da Malásia, as quais formavam a grande península durante a Era do Gelo. É um conceito tanto histórico como biogeográfico. Geologicamente, há correspondência com uma placa de Sonda, pelo que inclui também o sul da Indochina e as Filipinas, limitando ao sudeste com a linha de Wallace, já que estas regiões formavam uma área contínua peninsular durante o Pleistocênico. Em mudanças biogeográficas, considera-se como uma ecozona. A diversidade deste local de plantas vasculares é de cerca de 26 mil espécies, já o grau de endemismo, 15 mil espécies. O próximo hotspot é a região considerada ou conhecida como Mesoamérica. É o termo que se denomina a uma região do continente americano que inclui aproximadamente o sul do México. Além disso, outras regiões como os territórios da Guatemala, El Salvador e Belize, bem como os porções ocidentais de Nicarágua, Honduras e Costa Rica. Trata-se de uma macro-região cultural de grande diversidade étnica e biológica, cuja unidade cultural está basicamente no complexo mesoamericano. Estima-se que tem uma diversidade de plantas de cerca de 24 mil espécies, já o grau de endemismo, 5 mil espécies. Outra região também conhecida é a região de Madagascar, oficialmente conhecido como República de Madagascar, anteriormente conhecido como República de Margauchi. É um país insular no Oceano Índico, que ocupa a maior ilha do continente africano, situado ao largo da costa sudoeste da África, apresentando grande biodiversidade, diferenciando do resto do mundo. Acredita-se que tem cerca de 12 mil espécies de plantas vasculares, com grau de endemismo de 9 mil espécies. Outro importante é conhecido como Chifre da África. Também ele se localiza no sudeste africano e algumas das vezes como Península de Somália. É uma designação da região sudeste do continente africano, que inclui a Somália, Etiópia, a Eritreia e Djibouti. Tem a área aproximadamente de 2 milhões de quilômetros quadrados e uma população de cerca de 116 mil pessoas. Além disso, grandes reservas biológicas estão nesse local. Acredita-se que tem uma diversidade de planta de 9 mil espécies. Já o grau de endemismo, 2 mil espécies. Vale salientar que existem diversos outros hotspots pelo mundo. Por fim, existe um plano caracterizado pela Conservation International, que é os hotspots internacionais. Esse projeto abrange a região da Indonésia, Madagascar, Brasil ou o sudeste da África. A maioria dos escritórios dos campos globais da Conservation International estão localizados ou próximos aos hotspots de biodiversidade. Eles continuam trabalhando para proteger esses lugares para o benefício de todas as pessoas no mundo. Além do mais, essa organização tem o investimento da Critical Ecosystem Partners Fund, ou seja, eles conseguem garantir fundos e oferecer subsídios para organizações sem fins lucrativos do setor privado que trabalham para proteger os hotspots da biodiversidade e melhorar o bem-estar humano. Para explorar os 36 hotspots do mundo, é necessário diversas bases de dados e análises. Desta forma, a colaboração de todos se faz necessária. Por fim, valemos salientar que esse tema é bastante importante, pois diversas áreas dessas citadas apresentam grande parte da nossa biodiversidade. Desta forma, é prioritária sua conservação. Até mais.